Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus sobe à montanha e depois de orar, passar a noite em oração, ele escolhe os seus 12 apóstolos. E nós, aqui no Brasil, é claro, nos recordamos no dia de hoje da independência do nosso país. É uma coisa que, assim, está todo mundo falando de independência, 7 de setembro, etc e tal, isso, aquilo, mas eu não tenho ouvido muita gente falar e recordar, né, que completa-se este ano os 199 anos da independência e que ano que vem é o ano 200, né? Ou seja, iniciamos no dia de hoje, né, o 200º ano da nossa independência. E o que é que significa isso espiritualmente? Bom, primeira coisa, nós temos que entender o que é um país, né? O que é uma nação. O Brasil, né, como qualquer outro país, é uma organização, né, de pessoas que, juntos, buscam um bem comum. Então, para isso se institui governo, vai se criando uma identidade nacional por causa desta comunhão, né, de se buscar uma realidade comum. E isso daí, gente, né, nos dá as condições civis, né, nos dá as condições políticas, nos dá as condições materiais, humanas, para realizarmos a nossa grande vocação, que é a vocação da santidade, a vocação de irmos para o céu, né? Essa realidade civil política, ela interfere bastante nas nossas práticas religiosas, né? Então, quem vive num país, por exemplo, onde a igreja é perseguida, onde você não pode praticar, né, com liberdade a nossa santa religião, bom, essa pessoa certamente tem dificuldades para encontrar o seu caminho de salvação. Você imagine só, os chineses, sei lá na China, a igreja católica é perseguida, simplesmente por uma pessoa ser católica, né? Nos países islâmicos, não se pode pregar o evangelho, não se pode converter as pessoas. Se você converter alguém lá, você vai para a cadeia, você é morto, né? Então o que acontece? Não há condições sociopolíticas para que o evangelho seja pregado. O evangelho é pregado? É, claro, acontece, mas com grande dificuldade, não é? Não acontecem conversões em massa. Acontece uma conversão aqui, outra ali, né? E exatamente por causa da perseguição, acontecem também, aspas, desconversões, ou seja, pessoas que até querem seguir a Jesus, terminam traindo Jesus exatamente por causa das perseguições. Então vejam como uma organização sociopolítica, ela influencia na questão do evangelho. Historicamente falando, se nós olharmos para a história, onde é que estão os países de maioria católica no planeta? Se você for olhar, os países que têm uma população de maioria católica, eles algum dia tiveram um governo favorável à igreja. Alguma vez, um rei se converteu. Ou seja, houve um Estado, né, que favoreceu uma tal liberdade para a igreja, que a igreja pôde pregar o evangelho e as pessoas se converteram. Então daí vocês vejam como é importante para a salvação nós rezarmos pela nossa pátria. É importante para a salvação do nosso país, das nossas almas, né? Nós rezarmos para que o Brasil continue sendo um país onde nós vivemos a liberdade religiosa e podemos pregar o evangelho, podemos converter as pessoas, podemos, né, levar
os brasileiros à sua vocação divina, que é sermos todos católicos, santos, né? Amar Jesus e assim chegarmos ao céu. Ora, vejam só, se as pessoas que são brasileiros, cada um tem seu anjo da guarda, cada um recebeu de Deus esse companheiro, este anjo pastor que cuida de nós e quer nos levar para o céu. Se a função desses vários anjos da guarda para salvar as pessoas, né, depende também desta realidade sociopolítica, então é evidente, e a Igreja sempre creu nisso, é evidente que existe um anjo da guarda no Brasil. Um anjo da guarda do nosso país. Ou seja, existe o anjo da guarda do Brasil porque é necessário que haja um anjo para coordenar o processo que possibilite a esses vários anjos a realizarem sua missão, que é levar as pessoas para o céu. É uma coisa óbvia. A Igreja sempre acreditou que quando existe uma coletividade, um grupo, uma instituição que é importante para a salvação das almas, essas instituições recebem um anjo protetor que, digamos assim, vai comunicando a verdade divina e as graças aos anjos dessas pessoas, desses indivíduos. Então, estou dizendo tudo isso por quê? Para você ter uma visão sobrenatural sobre esta realidade de nós celebrarmos o 7 de setembro. Né? Estamos celebrando 199 anos que o Brasil se tornou um país independente e, portanto, a nossa nação, o nosso país, continua a sua vocação divina. Cada brasileiro é chamado a ser, por Deus, né, um grande santo. Mas como é que nós iremos cumprir a nossa vocação se o nosso país não cumprir a sua vocação? Então nós precisamos rezar sim, né? Rezar pelo Brasil, porque queremos o bem comum e queremos o bem maior, mais do que aquilo que civilmente se chama de bem comum. Queremos o bem maior, que é a salvação, que é a transformação dos brasileiros naquele sonho de Deus, naquele projeto salvífico que Deus tem para cada um de nós. Então, no dia de hoje, nós elevamos a Deus uma grande ação de graça pelo Brasil, pelos bens que Ele já concedeu ao Brasil e continuará concedendo, e também intercedemos a Deus para que nós sejamos cada vez mais dóceis aos seus projetos, para que o anjo da guarda do Brasil, juntamente com Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a quem o nosso país é consagrado, né, verdadeiramente nos leve para o céu, nos leve para a nossa vocação divina. Rezemos muito, né? Deus tem um desígnio para o Brasil. Deus tem um desígnio para o nosso país. Um país que, infelizmente, nem sempre foi fiel à sua vocação. Temos também que bater no peito e pedir perdão a Deus por quanto não fomos fiéis à graça, às coisas que Ele vai nos concedendo. Mas, claro, ação de graças também pelos bens recebidos e intercessão. Por quê? Porque o Brasil precisa e nós precisamos do Brasil. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.